Uhum. Ok, Ju. Hoje eu quero falar sobre três essências e um dos textos base do estudo é esse aqui. Mas seguindo a verdade, Efésios 4, 15 a 6. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e bem e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para edificação de si mesmo em amor. Eu vou usar depois eu vou explicar uma técnica, né, mais ou menos. Eu queria que duas pessoas me falassem algo que elas acham importante. Não precisa explicar o texto inteiro. Falar, ó, isso aqui eu estou vendo que é muito importante, isso aqui me destaca. Bem curtinho. Vamos lá, o Vasni e o Davis, vai, vocês dois aí poderiam fazer um comentário rapidinho. Vasni. Ok. Dois pontos aí, né? Sobre Cristo é a cabeça, né? Então, todo o comando da igreja deve vir através dele. Isso é o que nós sabemos, né? Agora precisávamos absorver isso na prática, né? E outro ponto é consolidado, o corpo tem que estar bem ajustado, consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação. Bom, esse ponto é um ponto que a gente devia aprender mais e entender mais, né? O corpo tem que estar, primeiro, bem ajustado, né, da forma correta e consolidado pelo auxílio de toda a junta. A junta é que faz funcionar o corpo e a gente precisava sempre de compreender isso. Não é para explicar muito, só destacar isso. Muito bom, Vasni. Semana que vem eu vou dar o segundo estudo e vou falar um pouco mais sobre isso, ok? Nós vamos ter uma série de 3 estudos interligados aqui. Vamos lá, Davis. Até na reunião passada, Deus compartilhou sobre isso com a gente também, né? Assim, caiu no meu espírito de estar assim, que nós, como igreja, somos um corpo só, cuja cabeça é Cristo. E quando a gente é edificado em amor, o amor de Cristo foi capaz de dar a vida, né? Ele não via, não era dependente de ações ou reações, mas o corpo todo é ligado em amor. E todo o corpo sente quando um sofre, ou quando um se machuca, ou quando um se afasta. Todo o corpo está ligado em Cristo, né? E quem mais sente isso é o Pai mesmo, né? Porque ele foi capaz de dar a vida dele, a vida do filho dele por nós. Então, quem somos nós, né? E é isso, nós somos no mesmo espírito, na mesma fé, no mesmo amor também. Amém. Ok. Ó, uma coisa que vocês podem fazer quando vocês forem dar esse estudo, você pede para as pessoas discutirem de 2 em 2 sobre o que elas acham de importante nesse texto. Qual que é o objetivo disso? Fazer o pessoal ler o texto e refletir um pouco sobre o texto. E aí, o negócio é o seguinte, nós só lemos o 15 a 6. Então, eu vou falar algumas coisas aqui, e aí eu vou vir no texto inteiro. Então, quando eu venho explicando o texto inteiro, aí quando você chegar no 15, 16, a coisa vai abrir bastante a sua mente. Ok? Então, vamos lá.
Vamos, para entender melhor esse texto, entender um pouco sobre o propósito eterno de Deus, né? O propósito eterno de Deus é uma essência. E o que é o propósito eterno de Deus? O propósito eterno de Deus, que aqui é o PED, é o propósito que está acima de todos os propósitos. Todos os propósitos se submetem ao propósito eterno de Deus. O propósito eterno de Deus é aonde todos os outros propósitos se cumprirão. Em outras palavras, todos os nossos propósitos devem se direcionar ao propósito eterno de Deus, né? Então, o trabalho, a família, o ministério, tudo tem que estar o quê? Direcionado ou submisso ao propósito eterno de Deus, ok? Então, qual que é o propósito eterno de Deus? Há uma definição muito colocada por aí nas comunidades, é onde no movimento de comunidade se falava muito, e eu acrescentei aí o Espírito Santo, né? Então, o propósito eterno de Deus é ter uma família através do Espírito Santo de muitos filhos semelhantes a Jesus para a glória de Deus. Por que eu coloquei o Espírito Santo? Porque essa é uma obra da Trindade. Então, eu quis que dentro desse propósito eterno não tivesse só Jesus ou Deus, mas contemplasse também o Espírito Santo. Mas vamos entender melhor essa definição. Tem alguém que está com o microfone ligado aí, se puder desligar. Então, o propósito eterno de Deus, ele começa na eternidade passada e ele vai para a eternidade futura. Então, é um propósito que começou na eternidade passada e que vai se cumprindo e vai continuar até a eternidade futura. É um propósito que não vai terminar nunca, ele é eterno. Então, Efésios 1, 4 a 5 diz assim: assim como nos escolheu nele, em Cristo, antes da fundação do mundo. Quer dizer, era algo já pensado por Deus antes de qualquer criação, antes de qualquer criatura, antes da criação do mundo. E em amor, ele já, na eternidade passada, nos predestinou para ele, para a adoção, o quê? De filhos. O que é essa adoção de filhos? Deus queria ter uma família por meio de Jesus Cristo, semelhantes a Jesus. Então, esse era o propósito de Deus. Eles eram uma trindade, e a trindade é interessante, porque eles viviam uma comunidade, né? E nessa, eles não eram um, eles eram três. Então, você imagina se Deus vivesse sozinho, né, na eternidade passada. Seria uma coisa muito solitária. Mas Deus, Jesus e o Espírito Santo já viviam, já existiam desde a eternidade. Eles eram uma comunidade onde um honrava o outro, um servia o outro, um ministrava o outro, eles viviam em comunidade. Então, essa expressão, a Trindade era uma comunidade. E eles, então, pensaram, puxa, vamos criar
então, uma comunidade que reflita a Trindade, que é, então, essa família de muitos filhos semelhantes a Jesus, que é a criação dessa família, ok? Então, Deus criou Adão e Eva, mas só que houve a queda. Então, a queda levou com que a humanidade estivesse em condenação. Mas aí, então, Deus enviou Jesus para que, através de Jesus, nós fôssemos salvos. E aí, então, o propósito, através da salvação, o propósito eterno de Deus continuasse, e a igreja, né, que então surge com Jesus, é a família de Deus, o corpo de Cristo, a habitação do Espírito, a noiva de Cristo. Então, o que vai acontecer? Essa família vai se encontrar, né, que é a noiva, vai se encontrar com o noivo e que vão estar juntos por toda a eternidade, ok? Então, esse, em um resumo bem simples, é o propósito eterno de Deus. Agora, o propósito eterno de Deus e as três metáforas da Trindade, quer dizer, as três figuras, né, da Trindade. Então, é importante entender isso para poder entender como é que o propósito eterno de Deus vai funcionar na prática. O homem, ele foi criado à imagem da Trindade. Gênesis 1, 26 diz assim: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, a gente diz muito que o homem foi criado à imagem de Deus. Não. O homem, na verdade, foi criado à imagem da Trindade. Quando fala de Deus, é do Deus triuno. Então, quando você lê o texto aí, você vê que ele está o quê? No plural. Façamos o homem. Quem que criou o homem? A Trindade, não foi apenas Deus. Foi o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A nossa imagem, a imagem de quem? Da Trindade, conforme a nossa semelhança. Então, o homem foi criado à imagem do Pai, do Filho e do Espírito Santo, da Trindade. Por isso, o propósito eterno pode ser entendido através de três imagens, três metáforas da Trindade. Vamos ver essas três metáforas, essas três figuras, né, da Trindade em Efésios 2, de 16 a 22. A primeira figura está lá em Efésios 2,16, e reconciliar-se ambos em um só corpo com Deus por intermédio da cruz. A primeira figura, imagem, está relacionada com o Filho, que é o corpo de Cristo. A segunda metáfora está em Efésios 2,19. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois família de Deus. A segunda metáfora ou figura está relacionada a Deus, que é a família de Deus. E a terceira metáfora está em Efésios 2, de 20 a 22, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, que é o fundamento, a pedra angular no qual todo edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual vós juntamente estáis edificados
para a habitação de Deus no Espírito. E você vai ver em outro texto que vai falar de habitação no Espírito. Então, está relacionado como habitação no Espírito. Então, essas três metáforas, elas podem ser colocadas no propósito eterno para a gente poder entender melhor, tá? Então, Deus quer ter uma família, ou pode ser entendido como um corpo, ou uma habitação através do Espírito Santo de muitos filhos semelhantes a Jesus para a glória de Deus. E nós vamos entender por que é importante entender as três metáforas, porque a maioria das comunidades começam a falar uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus, que parece aquela missão colocada na parede, na entrada da empresa, que fica lá pendurada. Mas, na prática, o pessoal não põe, muitas vezes, no coração ou o entendimento de como aquilo vai virar na prática. Então, o cumprimento do propósito de Deus nós vamos entender através dessa palavra edificar. Edificação, porque Deus está edificando o quê? Uma família, um corpo, uma habitação. Então, quando você vê na palavra, né, na Bíblia, escrito a palavra edificação, essa edificação se refere ao quê? Está edificando o quê? Uma família, um corpo ou uma habitação. É isso que nós temos que entender, que o propósito de Deus, então, cumprir o propósito eterno de Deus é edificar uma família, um corpo, uma habitação. Vocês entenderam? Então, agora nós vamos voltar ao texto, né? Aonde nós vamos começar falando, né, dos 5 ministérios, tá? Então, Efésios 4, 11 a 3, diz lá, ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento. Essa palavra aperfeiçoamento é a palavra catartismos, que significa capacitar, equipar. Então, os 5 ministérios foram dados por Jesus para capacitar, equipar os santos, para que os santos, desempenhando o seu serviço ou ministério, para o quê? A edificação do corpo de Cristo. O que é essa edificação do corpo de Cristo? É cumprir o propósito eterno de Deus. Então, a gente lê o texto, mas não enxerga o propósito eterno de Deus aí. Então, ficou claro para vocês que aqui, os 5 ministérios, eles aperfeiçoam, eles capacitam, eles equipam os santos, e os santos, exercendo os seus ministérios, seus dons, talentos, serviço, eles cumprem o quê? O propósito eterno de Deus, que é a edificação do corpo de Cristo, que é uma família, é a habitação do Espírito Santo, ok? Aí, como? Até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus,
a perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo. Eu não vou detalhar bem esse texto, mas a ideia é que os santos vão trabalhando como corpo, e o corpo funcionando como corpo, ele vai gerar uma unidade de fé, vai trazer uma revelação completa de quem é Jesus. A perfeita varonilidade é a maturidade, né? Atingindo uma maturidade e atingindo a estatura, quer dizer, a igreja, ela vai ser a imagem de Cristo aqui na Terra, né? Onde o corpo vai expressar Cristo como corpo e não como indivíduos. Então, os 5 ministérios, eles vão equipar, capacitar os santos para que os santos exerçam seus ministérios. E os santos exercendo os seus ministérios, eles vão o quê? Edificar o corpo de Cristo. E edificar o corpo de Cristo é o propósito eterno de Deus. Então, o propósito no final é o quê? A edificação do corpo, que é cumprir o propósito eterno de Deus. E até que todos cheguemos à unidade da fé, o pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, maturidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, que é a semelhança de Jesus como corpo. Ok? Então, esse é o contexto do texto de Efésios 4:15. E como é que nós vamos edificar o corpo, né? Então, essa unidade da fé, o conhecimento, como é que nós vamos desenvolver essa maturidade, essa semelhança de Jesus? Aí entra, então, as 3 essências aqui, entra o Efésios 14, 15 e 16. Faltou eu colocar 16 aí, irmãos. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado, consolidado, etc. e tal, efetua o seu próprio aumento para edificação de si mesmo em amor. Primeira essência: Cristo é a cabeça do corpo. Não existe um corpo sem cabeça. Então, Cristo como cabeça. Então, é interessante que Cristo, funcionando como corpo, como cabeça, ele vai gerar o crescimento do corpo. É um conceito que nós não temos, irmãos. Eu vou trabalhar isso semana que vem. Mas o corpo, o seu corpo humano, vamos pensar o corpo humano, ele está desenvolvendo um autocrescimento, uma maturidade, está desenvolvendo o corpo. Tudo é coordenado pela cabeça. Desde que você nasce, a sua cabeça, funcionando como cabeça, ela coordena coração, rim, estômago, né, pulmão, etc. Todo o corpo. E coordenado pela cabeça, todo o corpo cresce. Então, a igreja, ela tem que crescer, mas crescer, o princípio de crescimento é Cristo sendo a cabeça. Então, qual que seria o nosso esforço? É trabalhar muito a
Cristo como cabeça. Então, o princípio de crescimento de tudo é Cristo como cabeça. E Cristo como cabeça é nós trabalharmos o senhorio e a centralidade de Cristo na vida dos membros do corpo, dos indivíduos e do coletivo. Esse tem que ser o nosso esforço. Porque quando Cristo está sendo o Senhor do João, ali em Cascavel, tudo ele faz em nome de Cristo, debaixo da submissão, da obediência, do senhorio de Cristo na vida dele. E tudo é centralizado em Cristo. Que tipo de vida ele vai começar a levar? Uma vida, né, totalmente sob o controle de Cristo. E isso vai começar a levar ele o quê? A um crescimento. E ele não pode viver, se Cristo é o Senhor dele, ele tem que estar conectado a outros irmãos. Não existe um dedo apenas conectado à cabeça. Para o dedo funcionar como dedo, ele tem que estar conectado aqui, à mão, e a mão tem que estar conectado aqui ao braço, o braço ao ombro, o ombro à cabeça. Então, não pode existir o João Batista sozinho conectado ao cérebro. Ele não existe sozinho. E é o que o texto vai mostrar. Que conectado à cabeça, cada indivíduo, mas coletivamente também. Então, coletivamente, o João Batista vai estar individualmente conectado à cabeça. Vocês estão entendendo esse individualmente e coletivamente? Então, o crescimento vem de uma conexão individualmente e coletivamente ao mesmo tempo. Não existe algo individual, só o João conectado ao cabelo. Não existe isso. É individualmente e coletivamente. Ok? Então, o que hoje acontece com a igreja? Cristo tinha que ser a cabeça. Mas o que acontece? Que nós estamos que nem a Inglaterra, que tem o rei Charles III, que é adorado, é celebrado, é honrado, ele é o rei da Inglaterra, mas ele não governa. Então, imagina o seguinte, nós temos um corpo, nós temos uma família, nós temos uma habitação onde Cristo não é a cabeça. Isso isso não é um corpo, porque não existe um corpo sem cabeça. Então, Jesus tem que ser a cabeça. Mas aí, eu entrei no versículo 15, 16, nós vamos voltar para o versículo agora 14, que é importante vocês entenderem. Cuidado com o engano. Efésios 4,14 diz assim: não sejamos como meninos agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens que nos induzem ao erro. Então, aqui eu quero destacar o seguinte: vento de doutrina. São doutrinas, não são heresias. Aqui não está colocado como heresias. São ensinos
fundamentados na palavra, mas por causa da artimanha, da astúcia dos homens, eles pegam uma doutrina e nos induzem o quê? Ao erro. Então, o que é um vento de doutrina? Um vento de doutrina pode ser o tipo de um vento que vem como batalha espiritual. É um vento de doutrina, que vem várias coisas fundamentadas em doutrinas bíblicas, mas aí a artimanha dos homens, a astúcia, eles vão o quê? Nos induzindo ao erro. Vocês entenderam? Então, a batalha espiritual, o ensino em si, ele tem muitas doutrinas bíblicas, mas a aplicação e a explicação que trazem, nos induzem ao erro. Então, cuidado com os ventos de doutrinas que vêm aí, que começa no espírito e vai levando a coisa na carne. Então, uma coisa que acontece é que nesse texto se enfatizou demais os 5 ministérios, 5 ministérios, 5 ministérios, e aí você acaba pegando uma distorção. Olha, essa figura eu peguei na internet, e aí coloca os 5 ministérios como governo da igreja. Então, eu quero ressaltar, isso já é uma distorção. Por quê? Porque os 5 ministérios não foram colocados para governar a igreja. Os 5 ministérios foram colocados para capacitar, para equipar, e não para gerenciar ou para governar a igreja. Vocês entenderam? Ali está claro. Então, em outras palavras, os 5 ministérios não foram colocados para ser diretoria da empresa. Porque a diretoria da empresa é para governar, é para administrar, é para comandar a empresa. E, na verdade, se você for comparar os 5 ministérios, então, dentro de uma empresa, eles não seriam diretoria, eles seriam o RH da empresa. Por quê? Os recursos humanos da empresa é que capacita, que treina, que equipa os funcionários. Então, olhando numa empresa, o que Paulo colocou os 5 ministérios não é para ser diretoria, mas para ser o RH. Agora, a igreja tem um governo. E esse governo é exercido pelos presbíteros, biblicamente falando. Seria interessante que dentro do presbitério houvesse os 5 ministérios. É o ideal, eu concordo. Mas não vamos dizer que os 5 ministérios foram estabelecidos por Cristo para ser diretoria. Não. Não é esse o propósito dos 5 ministérios. Os 5 ministérios foram colocados para ser RH, ok? E aí, por quê? Qual que é o problema disso? Foi tão enfatizado os 5 ministérios, que quando você chega no 15:16, você não vê Cristo como cabeça. Você já viu alguma pregação aqui desse texto enfatizando Jesus é a cabeça do corpo, colocando a ênfase
em Jesus como a cabeça. Então, a ênfase é tão grande nos 5 ministérios, e nas juntas e ligamentos, que se apagou Jesus como cabeça. Então, eu, pessoalmente, nunca vi em algum lugar se pregando, né, dos 5 ministérios e colocando Jesus como cabeça nesse texto. Então, o que acontece? A distorção é que a igreja não enfatiza Jesus como cabeça, não busca isso como essência. E dentro do contexto, quando se fala tanto de 5 ministérios e do corpo funcionando como corpo, se você não enfatiza Jesus como cabeça, o que acontece? Você acaba tendo um corpo sem cabeça. E aí a minha insistência, Jesus como cabeça é essência, irmãos. Não existe um corpo sem cabeça. Existe? Não existe. E nós estamos querendo edificar um corpo sem cabeça. Jesus está ali como o rei Charles III. Ele não comanda, são homens que estão governando. Então, esse tem sido um grande desafio que Deus tem colocado na minha vida, de pregar sobre isso, de chamar a atenção da igreja sobre isso, a centralidade de Cristo, o senhorio de Cristo. Nós estamos precisando resgatar isso, não só como um indivíduo, mas coletivamente, como corpo. Nós não sabemos funcionar como corpo, Cristo sendo cabeça. Então, nas nossas reuniões, né, de célula, aquela agenda dos 5 ministérios, que eu vou bater de novo aqui com vocês, né? 5 ministérios. O apostólico tem que bater nisso. Jesus como cabeça. O profético tem que ser um momento profético, é conexão com cabeça. É adorar para se conectar com cabeça, para ouvir do cabeça, para se submeter do cabeça e para centralizar Cristo. Cristo tem que ser o centro das nossas reuniões. Cristo tem que ser o Senhor nas nossas reuniões. Ele tem que comandar. Não só as nossas reuniões, nossos cultos, nossas vidas, tudo que a igreja faz, nossas reuniões de oração, o centro é Cristo, Cristo, Cristo. Ele é o fundamento, irmãos. E o que está acontecendo conosco que nós estamos desprezando esse senhorio de Cristo? Não se fala disso na igreja, não se enfatiza Cristo na igreja. Costumo dizer que na dinâmica do culto, né, na liturgia do culto, em muitas igrejas, se fala mais de dinheiro, mais de mamon, mais de prosperidade, mais de Deus vai te abençoar, né? de ser abençoada, de generosidade. Fala-se mais sobre dinheiro do que de Cristo. Então, eu diria como o Boris Kazoy, né? Lá que nem sei mais que TV que ele está mais agora, ou se já aposentou, mas o Boris Kazoy dizia, isso é uma vergonha. Então, eu diria que tirar Cristo, não falar de Cristo nesse texto como cabeça, isso é uma vergonha, irmãos. Isso é uma vergonha. E olha, vocês que são líderes, vocês sabem disso, que nós mesmos não temos essa ênfase. Nós não temos essa centralidade do senhorio de Cristo. Nós temos que admitir isso, nós somos culpados disso também. Então, essência, Cristo como cabeça. Você vê que Paulo fez
questão de colocar nesse texto que fala dos 5 ministérios, que muitas igrejas falam, governo dos 5 ministérios. Não, olha, Paulo fez questão de colocar bem no centro do texto, Jesus com cabeça, o governo da igreja. Está claro, não é dos 5 ministérios, o governo da igreja é de Cristo. A cabeça é Cristo, é Ele que comanda, é Ele que ordena, é Ele que conduz a igreja, é Ele que faz a igreja crescer. Irmãos, estou batendo nisso, porque eu creio que nós, igreja, estamos querendo ser igreja sem a cabeça que é Cristo. Então, esse ponto é essência. Ficou claro, irmãos? Segundo, amor, né? Seguindo a verdade em amor, né? E o outro texto, então, 15:6, 2 vezes, enfatiza para a edificação desse mesmo em amor. Apesar de que, se você for no grego original, a verdade em amor, esse amor não é bem a palavra ágape, viu? É uma outra palavra, não estou lembrando aqui agora, mas o sentido é esse sentido de crescer em amor. E a edificação, que significa cumprir o propósito de Deus, ok? Então, lembra que eu ensinei vocês aqui no início, que o propósito de Deus, para você entender ele na prática, a expressão edificar uma família. Então, Deus está querendo ter uma família. Como? Edificando uma família, um corpo, um edifício, né? E essa é a ideia da palavra edificar. É como se você pegar no grego, a palavra edificar é a ideia de construir uma casa. Então, nós estamos construindo uma habitação. É essa a ideia. Então, a verdade sem amor é hipocrisia, é falsidade, é religiosidade. Então, nós temos que tomar cuidado, irmãos, em tudo, em tudo. E olha, cuidado, porque não se ache que você é vacinado da religiosidade. Vamos dizer assim, a cada 2, 3 meses, vocês têm que estar batendo entre vocês na microcélula, na igreja, contra a religiosidade. Por quê? Porque tudo tem de virar religiosidade. Você fazer obra social por fazer, você orar por orar, você ir à igreja por ir, ler a Bíblia por ler. Então, nós temos que, o tempo todo, nos estimular. Se você não faz isso, então você tem que fazer. E eu estou fazendo hoje isso, batendo em vocês. Cuidado, vocês tenham a tendência muito grande de se tornar religiosos. Não se acomodem, estimulem, exortem. Então, vocês têm que ser assim, pegar, amassar a corda, cuidado, não se afaste do amor, faça as coisas com amor, porque sem amor vira hipocrisia, religiosidade. Então, isso é uma luta, irmãos. Vai pensar, não, eu tenho um cristianismo puro espiritual. Cuidado, você luta, assim, vamos dizer, a linha de equilíbrio entre a verdadeira espiritualidade e religiosidade o tempo todo, sabe, andando. Você não consegue andar nessa linha. Ou você do equilíbrio, você cai para um lado ou para o outro. Então, isso é uma luta constante. Eu constantemente, né, luto com isso e a minha microcélula me ajuda nisso. E eu vou
fazer um treinamento aqui de um tipo de um mentoramento, usa essa palavra mentoramento, mas eu acho que eu vou mudar essa palavra, mas uma forma de a gente começar a trabalhar efetivamente, colocando questionamento. Por exemplo, eu pegaria o Berté e faria algumas perguntas para ele, falando assim, principalmente da vida pessoal dele. Berté, o que hoje está te perturbando, te preocupando na sua vida espiritual? Aí ele vai dizer, pá, aí eu vou começar a fazer várias... Massa, hoje o que me preocupa na vida espiritual é que eu sinto que eu estou meio desanimado espiritualmente. Aí eu vou fazendo perguntas. Por que você está desanimado? Você está lutando com o quê? Tal. Então, eu, através de perguntas, vou fazendo ele refletir. E depois, através de perguntas, basicamente perguntas, eu vou vendo ele propor soluções, caminhos. E aí, só no final, eu vou, se eu tiver algumas sugestões. E tem eu com o Berté e estaria junto o João. O João, então, ele só assiste, não fala nada, e no final, ele fala o que ele percebeu nessa conversa em relação ao Berté e em relação ao Massal. Então, fala assim, não, Massal, você conduziu muito... direcionando demais, falando demais, você tem que só perguntar, você não tem que falar tanto, você tem que deixar ele pensar mais. E o Berté, ele pode falar, não, Berté, você aqui foi muito resistente, você... E eu sugiro, então ele pode dar sugestão. Então, é esse processo que nós temos que fazer uma vez por semana, uma vez... fazer perguntas. Por exemplo, que pecados você está enfrentando com mais frequência, João? Aí o João vai ter que responder. Aí eu vou perguntando. Vocês estão entendendo? O que vocês acham disso? Eu achei isso eu passei por um treinamento fantástico, que eu acho que é uma maneira de a gente interagir mais objetivamente sobre alguns problemas que nós estamos enfrentando, né? Então, seria um compartilhamento mais intenso. Então, para quebrar o quê? Religiosidade, ok? E hipocrisia. Segundo, sem amor o corpo não tem vida. Então, é a argamassa que vai unir, né, essas partes, né? Cada junta se liga, mas tem que ser em amor. E, por último, é o propósito eterno de Deus, de quem todo o corpo. Então, nós estamos falando o quê? De edificar um corpo, que aí bem ajustado, consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo. Edificação é a construção de uma casa, de um corpo, de uma família. E olha, é interessante que eu vou bater muito isso. A gente, quando pensa na junta, a gente pensa nessa junta, um indivíduo ligado a outro. A gente pensa numa coisa de eu discipulo esse discipula esse e esse discipula esse. Nós pensamos muito individualmente. Mas olha aqui, ó, essa parte aqui, tem essa parte, tem essa parte, tem... Há uma ligação coletiva. Então, eu vou mostrar semana que vem que a gente tem que quebrar esse paradigma de um discipulando o outro, mas de o corpo funcionando como corpo vai edificar o quê? A si mesmo em amor. Ele precisa dos dedos, mas precisa da mão.
e precisa do braço. Então, o corpo, funcionando como corpo, edifica a si mesmo em amor. Ok? Agora, eu vou aprofundar isso tudo semana que vem. Então, não percam, irmãos, o próximo episódio, que vai estar emocionante, né? Então, não percam o próximo episódio aí, hein? Vocês estão pegando aí a coisa que são 3 essências. Guardem isso. Quais que são as 3 essências em Efésios 4, de 11 a 16? Cristo como cabeça, amor e o propósito eterno de Deus, que é a edificação do corpo. Ok? 3 essências. Ficou claro? Tem que ter Cristo como cabeça, tem que ter, sem amor, o corpo não tem vida, e a edificação é o propósito eterno de Deus. Então, para que nós estamos trabalhando isso? Cumprir o propósito eterno de Deus. Amém? Agora, qual que é um dos maiores problemas da igreja? Você vai ver que o excesso de bater esse texto e as comunidades, né, desde que eu me envolvi com o projeto das comunidades, eles batem muito que Efésios 4, 11, né, 12, 13 e o 15, 16, tal, pá. Mas acontece que o texto não parou aí. O texto continua, irmãos. E no que vem depois, nós vamos entender qual é um dos maiores problemas. Não é o maior, mas é um dos maiores problemas da igreja, que vai vir no 14, 17 e 18. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico. Essa expressão que está em negrito, isto, portanto, digo, está conectando, por isso que eu falo para vocês, presta atenção nas conjunções, porque, portanto, por isso, se, e, porque todas elas vão explicar melhor o texto. Então, aqui ele está dizendo, por essa razão, eu digo, por esse motivo, eu digo. Então, ele veio dizendo tudo isso e ele está conectando tudo o que ele disse e explicando um problema, e ele vai apontar esse problema através dessa frase. Essa frase dá uma introdução ao problema que ele está conectando por essa razão, por esse motivo. Então, qual que é? É amor, é Cristo. Nós estamos edificando um corpo. Temos um corpo que está cheio de amor, né? E que é Cristo como cabeça. Então, é isso que ele vem falando, corpo funcionando como um corpo, edifica. Então, ele diz, por essa razão, e no Senhor testifico, que não mais andeis como andam os gentios. Então, não ande como os gentios andam. E como que os gentios andam? Na vaidade dos seus próprios pensamentos. Olha aí, o que nós estamos fazendo, igreja? Quando fala de pensamentos, eu já venho logo de cara conectando com o quê? Com a cabeça. Não é para você fazer igreja da sua cabeça. É para você fazer igreja conectado à cabeça de Cristo e não nas suas próprias ideias e pensamentos. Você tem que depender, você tem que estar conectado à cabeça. É ele que tem que comandar, é ele que tem que ser os pensamentos dele, não seus. Então, andar com gentios é andar nos seus próprios pensamentos. E vaidade aqui
é qualidade de vazio, obscurecidos de entendimento, que não está entendendo, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vive, pela o quê? Dureza do seu coração. Gente, uma hora nós temos que conversar. Aliás, nós falamos, né? Eu dei um estudo sobre dureza do coração. Esse é o nosso problema. A gente não percebe, mas o nosso coração está meio duro, não está enxergando. Nós estamos meio cego, meio alheio àquilo, à verdadeira espiritualidade. Nosso coração já endureceu a tal ponto que nós já não entendemos mais. Eu já estou para caminhar para encerrar, viu? Quem precisar sair pode ser. Então, eu só quero usar 2 imagens para que a gente entenda o que é edificar o corpo. Então, edificar o corpo, 1 Pedro 2,5a fala, também vós, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual. Qual a ideia de Pedro aqui? É que nós estamos sendo edificados como uma casa, né? Onde cada um de nós é essa pedra que vai formando essa casa espiritual. Então, o que acontece? A igreja não pode ser um monte de pedras amontoadas no chão. Isso não é uma casa, uma edificação. Então, você trazer um monte de gente e colocar no pátio, evangeliza, muitas igrejas fazem isso, e lotou de gente. O cara tem 15 mil, 20 mil pessoas no culto. Mas ali, né, largadas, isso não é uma casa, isso não é um edifício. Agora, você pegar essas pedras e trabalhar, fazer um monte de paralelepípedo, trabalhar bem cada vida, mas colocar todas essas pedras trabalhadas, mas amontoadas no chão, isso também não é uma edificação. Então, a igreja trabalha muito assim, pessoa a pessoa, né? Ela não trabalha como corpo, encaixando uma na outra. Ela trabalha muito indivíduos. O que é igreja? Igreja é a edificação de uma casa, um monte de pedras trabalhadas, ajustadas entre si e unidas pela argamassa amor. Aí elas formam uma edificação. Você viu que eu escolhi uma casa que tem, se você olhar bem, são pedras diferentes, de tamanhos diferentes, e no lado direito elas são disformes até. Né? Tem algumas que não são tão trabalhadas. Então, isso é um edifício. E é isso que nós estamos edificando. É um corpo, cabeça é Cristo, e unidas, ajuntadas com a cooperação de cada parte, elas são edificadas. Ok? Então, nós estamos edificando um corpo e não edificando indivíduos. Esse é o problema que eu vou abordar muito. A visão é que quando nós estamos edificando esse corpo, automaticamente e concomitantemente, nós estamos edificando os indivíduos. É um trabalho concomitante. Não é focado no indivíduo, mas é focado no corpo e o indivíduo ao mesmo tempo. É essa a visão que eu tenho e que eu acho que é o corpo funcionando como um corpo edifica a si mesmo. Os indivíduos são edificados. Então, vamos ver o exemplo do carro. Então, o carro seria aqui o corpo. Numa fábrica de carro, você pergunta, o que você está fazendo? O cara está montando uma porta, ele vai responder, estou montando a porta. Aí tem um cara montando pneu. O que você está fazendo? O cara fala, eu estou fazendo, montando pneu. Aí você vê o cara montando um motor. Aí você pergunta para ele, o que você está fazendo?
Ele fala: estou montando um carro. Esta é a visão. Você trabalha individualmente e coletivamente para montar o quê? Um carro. Então, você tem aqui nessa figura todas as peças de um carro espalhadas no chão. Todas. Você tem pneu, painel, direção, câmbio, né? Peças no motor, você tem tudo aí. Então, um monte de peças e partes do carro no chão não é um carro. E a gente trabalha igrejas assim, né? Ministérios e cada um. Então, são um monte de peças e partes no carro, no chão. Isso não é um carro. Então, semana que vem, não percam, eu vou estar falando mais como edificar esse corpo como corpo. Ok, irmãos? Espero que esse estudo eu já tinha dado para vocês, mas eu estou dando de novo, porque muita gente não pegou esse estudo, mas quem pegou esse estudo, é lógico, teve um outro entendimento, porque cada vez que você ouve, você entende melhor. Então, essas coisas eu devo repetir aqui para vocês deveria, né? A cada 3, 4 meses, porque cada vez você vai entendendo melhor. E eu acho que eu vou encerrar hoje. Acho que foi bom. Espero que Deus tenha abençoado vocês aí, né? Amém. Uma bênção esse estudo aí. E semana que vem, então, nós voltamos aqui. Vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado por esse tempo juntos, que Deus Amém. possa estar sedimentando esse estudo nas nossas vidas. Jesus como cabeça, não só da igreja, coletivamente, mas individualmente também, ele seja o cabeça das nossas vidas. Amém. Que a gente viva em amor, focados no propósito eterno, que é não edificar em indivíduos, mas edificar um corpo de muitos filhos semelhantes a Jesus para a glória de Deus. Abençoe esse fim de semana, em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Deus Marçal, você abençoe vocês aí, hein? consegue mandar esse estudo aí, Marçal? Vou mandar já. Tá ok. Tá Muito legal. obrigado. Deus Já tô abençoe. mandando. Bom final de semana, queridos. Bom final de semana para vocês também. Deus abençoe.